A recompensa da honra. Como atrair o favor e a bênção de Deus. Capítulo 2. Recompensa parcial e nenhuma recompensa. Nazaré esperava com ansiedade a prometida manifestação do Messias. A comunidade judaica estava prevenida e de sobreaviso, porque aquele era o tempo em que ele deveria surgir. Eles não eram diferentes dos cristãos dos nossos dias, pois a maioria sabe que estamos vivendo o período que precede a sua segunda vinda. Jesus disse que conheceríamos a estação ou a geração, mas não o dia e a hora. Portanto, não há motivos para acharmos estranho que os israelitas conhecessem o tempo da sua primeira vinda. Daniel descreveu o espaço de tempo em seus escritos, Daniel 9, 24 a 26, em que isso se daria, e os mestres da lei disseram aos magos onde encontrar o menino, Jesus, ver Mateus 2, 4. Eles sabiam que o tempo havia chegado, mas, quando o Messias foi revelado em seu meio, vemos uma reação estarrecedora. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6, 5. ênfase do autor. Observe as palavras. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Há alguns anos, lendo a passagem acima, fiquei assustado com essa expressão. Pensei, espere um instante. Aqui não diz que ele não quis fazer ali nenhum milagre, mas em vez disso, especifica que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Se o versículo do livro de Marcos indicasse que Jesus não quis, eu não teria pensado nele uma segunda vez, porque se trataria da vontade de Jesus. No entanto, não pôde fazer significa que ele não estava retendo nada. Em vez disso, foi contido. Este ponto é enfatizado e esclarecido também em outras versões. A Amplified Bible, por exemplo, traz: ele não foi capaz de fazer. A nossa pergunta passa a ser: por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades. Cegos viam, ouvidos surdos eram abertos, aleijados de repente começavam a andar, mortos se levantavam. E isto é apenas uma amostra do que foi registrado. Com frequência, lemos nos evangelhos que ele curou toda espécie de doenças e enfermidades. Qual foi a diferença? Por que apenas alguns enfermos receberam a cura naquela cidade? A resposta se encontra nos versículos precedentes, mais precisamente nas palavras do povo de Nazaré. De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, 2 a 4. ênfase do autor. O que está acontecendo? Vamos ver. Jesus voltara à cidade onde havia crescido e costumava juntar-se ao povo de Deus quando se reunia aos sábados. Toda a comunidade estava na sinagoga quando, de repente, Jesus se levantou e leu a seguinte passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Lucas 4:18. A mensagem. A multidão sabia o que estava por vir. Aquelas eram palavras familiares. Eles haviam ouvido essas palavras em Isaías inúmeras vezes. Eram dos principais livros proféticos que falavam sobre a vinda do Messias. Mas não seria diferente do que se hoje alguém se levantasse
e começasse a ler a respeito das bem-aventuranças ou a oração do Pai Nosso, nós saberíamos o que viria a seguir. Jesus continuou: para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículos 18 a 20. Até aquele instante, havia somente um ponto que precisava ser tratado na mente daqueles cidadãos. Porque aquele homem sem preparo da localidade estava lendo as Escrituras e não os experientes rabinos? Mas, de repente, a bomba é lançada. Jesus enrola o pergaminho e anuncia: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Versículo 21. Depois, prossegue falando das grandes e poderosas obras realizadas nas outras cidades e encerra com uma forte mensagem profética. O quê? Esse cara é real? Estamos ouvindo direito? Ele realmente está dizendo que é aquele sobre quem Isaías profetizou? Que ridículo, que loucura! Totalmente incrédulos, as pessoas começaram a falar entre si: este é Jesus? O que, afinal de contas, ele está fazendo? O que está dizendo? Posso imaginar uma mãe exclamando: não pode ser. Ele frequentou a aula de estudo da Torá junto com meu filho. Estupefada, uma outra acrescenta: a família dele mora aqui ao lado. Ele brincava com Benjamin. Outras podem ter tido lembranças mais atuais. Ele construiu a mesa onde comemos todas as noites. Fez nossas cadeiras. Este homem é filho de um carpinteiro. O que ele quer dizer com o Espírito do Senhor está sobre mim? Quem ele pensa que é? Hoje, talvez protestássemos dizendo: ele jogava futebol com meu filho, ou ele estava na aula de matemática com a minha filha. Eles haviam formado uma imagem mental de como o Messias viria a partir da compreensão que tinham do Antigo Testamento. Eis outra passagem conhecida de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Isaías 9, 6 e 7. Aqueles cidadãos estavam aguardando um grande rei, alguém que seria tanto um sábio sobrenatural quanto um conquistador poderoso, e os libertaria rapidamente da opressão romana e os estabeleceria como uma nação sem igual. Ele recuperaria o trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas quando Jesus veio como um deles, criado nas suas escolas, rindo pelas suas ruas, construindo móveis domésticos e cercado pela máfia, os coletores de impostos, e por prostitutas, eles foram pegos de surpresa. Não conseguiram entender. Espere um pouco, gritava por dentro e por fora. Não era assim que esperávamos que o Messias viesse. As pessoas daquele vilarejo não perceberam que deveria levar alguns milhares de anos entre eles a declaração: um filho se nos deu, e a conscientização e manifestação física total de para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, desde agora e para sempre. Este incidente, juntamente com outros, revela ao longo das Escrituras uma verdade que é difícil de captar. Muitas vezes, Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos. Por quê? Para que saibamos que Ele é Deus e nós não podemos criticá-lo. Não podemos buscar respostas simplesmente usando a nossa mente. Precisamos buscá-lo e a sua provisão com o nosso coração.
As Escrituras não podem ser interpretadas a partir da nossa compreensão humana limitada. É preciso haver um sopro do Espírito de Deus. Somente Ele dá conselhos sábios e a aplicação correta. Um contraste absoluto. Permita-me dar mais um exemplo disso. Os fariseus também estavam aguardando um Messias poderoso e vencedor, um herói que libertaria o povo de Deus da opressão romana. Aqueles líderes esperavam ansiosamente a sua vinda, acreditando que se tornaria subgovernantes deste novo reino estabelecido em Jerusalém. Então, quando Jesus entrou em cena como um homem da Galiléia, sem qualquer preparo, foi alvo de zombaria. Ele não se encaixava de modo algum na imagem que tinham do Messias. Em um dos muitos interrogatórios que lhe fizeram, está registrado o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17, 20 e 21. Novamente, aqueles fariseus estavam se referindo à profecia de Isaías, como se o reino do Messias fosse terreno. Também procuravam o Messias baseado na sua interpretação mental das Escrituras, em vez de confiarem na direção do Espírito de Deus. Eles conheciam a Deus não através de seu coração, mas pelo seu próprio raciocínio. Em contraste, vamos dar uma olhada em outro homem que também estava aguardando pelo Messias. O nome dele era Simeão. O Evangelho de Lucas nos conta quem ele era. Justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Lucas 2, 25 e 28, ênfase do autor. O resumo do que Simeão declarou sobre Jesus foi uma declaração feita sobre um bebê de 30 dias de vida que ele reconhecia como o Messias. Ora, isto é muito interessante. Eis aqui um homem que reconhece o Messias quando ele não tem mais que um mês de idade, e, no entanto, toda a cidade de Nazaré não consegue reconhecê-lo, e os fariseus zombam dele. Quando, aos 30 e poucos anos, ele aparece fazendo sinais e maravilhas que nenhum outro homem jamais realizou. Por quê? Mais uma vez, porque Deus é Espírito, e aqueles que querem conhecê-lo e os seus caminhos devem conhecê-lo pelo seu Espírito, que revela a verdade. Há uma diferença-chave entre Simeão e os outros, e esta verdade é o que estamos prestes a ver. Esta revelação trará entendimento quanto à razão pela qual tantos não recebem a sua completa herança da parte de Deus. A honra. Para começar, vamos dar mais uma olhada na declaração que Jesus fez com respeito à reação da sua cidade natal ao seu ministério. Ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6,4, ênfase do autor. A palavra-chave aqui é honra. Eles não o honraram. A palavra grega para honra é time. Fiz um estudo profundo desta palavra e das palavras estreitamente relacionadas a ela. Consultei diversos dicionários de grego, comentários e outros livros contendo estudos do original grego. Também tive longas conversas com 2 homens que falam grego fluentemente. Um deles mora na Grécia e sua família agora é formada por 4 gerações de ministros. O outro
é um ministro que mora na Grã-Bretanha. As definições que vou dar a seguir são uma combinação de toda a informação que recebi dessas fontes. A definição simplista e literal de time, honra, é valorização. Quando se fala a palavra time em um grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Pense nisso. Você não coloca ouro na sua gaveta de quinquilharias. Em vez disso, você separa para ele um lugar de honra. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, devemos analisar o seu correspondente oposto. O antônimo de honra é desonra. A palavra grega é atimia. Algumas de suas definições são não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Quando se fala de desonra a um grego, ele pensa em algo comum, superficial e de que nos desfaremos facilmente, como o vapor. Uma forma mais pesada de desonra é ser tratado de modo vergonhoso e até ser humilhado. Observando meu estudo baseado em dicionários e comentários gregos, descobri que a honra pode ser demonstrada como uma atitude, uma palavra e até um pensamento, mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías 29:13, ênfases do autor. Observe que Deus diz: o seu temor para comigo. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Este assunto é importante e o discutiremos no capítulo mais adiante. Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Os populares de sua cidade natal não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado divinamente até eles para cumprir a vontade de Deus. Em vez disso, viram um homem normal, um garoto local, comum, que estava de pé diante deles. Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Não houve nenhum acontecimento notável, possivelmente algumas dores de cabeça, casos de artrite ou dores nas costas tenham sido curados. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar os enfermos e todos os que são oprimidos pelo diabo, mas não pode cumprir essa comissão. Não porque não seja a vontade de Deus que todos recebam a cura naquela cidade, mas porque eles os restringem, retendo-lhe a honra. Tratam-no como um habitante local comum. Portanto, recebe uma recompensa parcial muito pequena. Somente alguns enfermos são curados. Nenhuma recompensa. Nos evangelhos, encontramos outro incidente ocorrido na casa onde Jesus ensinava. Há uma multidão de mestres e professores das Escrituras. Aqueles ministros haviam saído de todas as cidades da Galileia e da Judeia para ouvi-lo. Lemos: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17, ênfase do autor. Observe a expressão para curar. Ela se refere definitivamente aos que o ouviam. Agora, deixe-me declarar uma verdade. Deus nunca desperdiça nada. Isso mesmo. Leve em conta as vezes em que Jesus alimentou os 4.000 e outra vez os 5.000. Em ambos os casos, ele deu instruções estritas para que se recolhessem todas as sobras, a fim de que nada se perdesse. O que muitos de nós teríamos jogado fora ou colocado na lata de lixo, ele recolheu.
Você pode ver este mesmo padrão através de toda a Bíblia no modo de Deus agir. Ele nunca desperdiça nada. Então, se o poder do Senhor estava presente para curar os fariseus e doutores da lei, isto significa que havia pelo menos um, e muito provavelmente vários, que precisavam ser curados. Digo isso por experiência própria. Vamos trazer o fato para o presente. Reúna algumas centenas de pessoas numa sala. Em um grupo desse tamanho haverá pelo menos uma dúzia e muitas vezes mais que isso, com algum tipo de indisposição ou dor. O poder de Deus está ali para curá-las, mas nenhuma delas recebe a cura. Mais tarde, alguns homens trouxeram um amigo paralítico sobre uma maca. Depois de não conseguir entrar pela porta da frente, porque a casa estava superlotada, eles tentaram um outro caminho. Em vez de desistirem, foram para o telhado da casa, arrancaram as telhas e fizeram descer o paralítico até o meio, onde estava Jesus. Então lemos: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homens, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículos 20 e 21. Observe que Lucas escreve que os fariseus arrazoavam, dizendo: Vamos investigar um pouco mais fundo. Será que aqueles líderes sussurravam aos seus companheiros que estavam sentados próximos a eles? Será que se reuniam em pequenos grupos e discutiam entre eles as declarações de Jesus? A fim de trazer esclarecimentos, precisamos consultar o relato de Mateus. Ele escreveu o que os escribas diziam consigo. 9:3, ênfase do autor. Então, vemos aqueles mestres desonrarem a Jesus apenas com seus pensamentos. Eles falaram consigo mesmos. Não falaram em voz alta, dizendo palavras críticas, depreciativas ou indecorosas. Antes, opuseram-se ao Mestre somente em pensamento. Marcos também registrou que eles arrasavam em seu coração. 2:6. Veja a resposta de Jesus ao pensamento deles. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, 8-11. Imediatamente o paralítico se levantou, tomou seu leito e saiu da casa diante dos olhos de todos os ministros. A Bíblia registra que aqueles pregadores e mestres ficaram muito admirados e glorificaram a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Versículo 12. Todos ficaram admirados, mas nenhum deles foi curado. Eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram a Jesus, simplesmente devido ao modo de pensar. Naquele incidente, não pesaram suas atitudes nem palavras, mas os pensamentos não pronunciados. Lembre-se, a honra ou a desonra podem ser demonstrados em atos, palavras ou pensamentos, mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Muitos daqueles fariseus, mestres da lei e escribas, já tinham desenvolvido um padrão de desonra com relação a Jesus. Eles o haviam desprezado, zombado dele e tentado muitas vezes envergonhá-lo publicamente. Está escrito: os escribas e fariseus observaram-no, a fim de acharem de que o acusar. Lucas 6:7. E novamente lemos: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos
para verem se o apanhavam em alguma palavra. 20:20. Estes são apenas alguns relatos entre muitos. Como você pode ver, aqueles homens foram além da atitude de reter a honra. Eles chegaram ao ponto de tratar Jesus com desonra. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra e receberam uma recompensa pequena ou parcial. Os fariseus desonraram a Jesus por meio de seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Agora vamos examinar aqueles que receberam o pleno galardão e verificar se existe alguma relação com o princípio da honra.